Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E dia de quarta, o nosso grupo de estudos aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa. Aqueles que estiverem passando por perto, venham estudar com a gente. Então vamos lá, vamos iniciar. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Ainda estou um pouco rouca, não me recuperei completamente, então vocês vão perdoando aí pela voz. Mas nós estamos estudando o livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, dos Espíritos, e estamos no capítulo 5, que trata das considerações acerca da pluralidade das existências, que é o título do capítulo 4, que nós já terminamos. O capítulo se inicia com o item 222, na verdade, não é uma pergunta, né? Porque o Livro dos Espíritos é estruturado de perguntas e respostas, mas nesse capítulo, como Kardec está fazendo comentários, considerações acerca do capítulo anterior, ele segue o número 222, mas não é uma pergunta. Então, para aqueles que estão chegando aqui agora, para poderem acompanhar, podem ir lá aqui no canal, ver os vídeos anteriores, para poder acompanhar, porque esse capítulo 5, essas considerações de Kardec, nós estamos fazendo a leitura e as considerações, e vamos dar seguimento em várias semanas, porque o capítulo é longo e muita coisa para nossa reflexão, porque Kardec fez os comentários de uma forma, analisou de forma bem clara, para facilitar o nosso entendimento, para que a gente pudesse ter a melhor clareza possível acerca da pluralidade das existências, do processo reencarnatório. Então, nós estamos, como nós não temos pressa, porque afinal de contas nós somos um grupo de estudos e não um grupo de leitura, nós vamos fazendo devagarzinho as nossas leituras aqui. Eu aqui com a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínia Miranda, vocês acompanham aí de casa com a tradução que vocês tiverem, e a gente vai indo até chegar ao final do capítulo, que é um capítulo que é bastante extenso. Então vamos lá, onde foi que nós paramos na semana anterior. Deixa eu me situar aqui, porque eu acabei tirando da página para poder verificar com certeza o número e acabei tendo que voltar aqui. Então vamos lá. Na semana anterior, nós terminamos no parágrafo que dizia aqui, aquele trecho que diz assim, que o mais preguiçoso dos homens, que vamos imaginar a pessoa mais preguiçosa do planeta, se dissesse a ele: o que é que você acha se você trabalhar 1 minuto para receber, trabalhar duramente durante 1 minuto para receber uma fortuna? Ele disse, será que essa pessoa aceitaria
E ele diz, com certeza, e essa pessoa ainda diria, trabalho 1 minuto, 2, 1 hora, 1 dia, o que for necessário. O que é 1 minuto? O que é esse tempo para ter uma vida toda em abundância? E aí Kardec finaliza dizendo que a duração da vida corporal em relação à eternidade é como se fosse 1 minuto, menos que 1 segundo, menos que 1 minuto, menos que 1 segundo da nossa existência enquanto espíritos imortais. Isso para nós é um piscar de olho na nossa eternidade, porque a partir do momento que passamos a existir, nos tornamos espíritos imortais. Então foi aqui que a gente terminou a leitura na semana anterior e hoje nós vamos dar prosseguimento. Então vamos lá. Ouvimos por vezes este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e de tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que facultar-lhe os meios de reparar as suas faltas? Então, Kardec aqui vai dizer assim, tem pessoas que têm esse raciocínio, né? Se vai reencarnar e vai ter que passar por uma série de misérias, de tribulações. Isso não é contrário ao raciocínio de que Deus é soberanamente bom? Kardec, de vez em quando a gente ouve esse tipo de raciocínio para justificar que não há pluralidade das existências. Aí ele vai dizer, então você acha que por acaso fazer com que a pessoa retorne e tenha realmente um reinício e que tenha às vezes uma vida de misérias ou uma série de tribulações, mas que possa com isso continuar o restante da sua jornada, porque vai estar recolocando as coisas no lugar? Ou vocês acham que é mais lógico, que existe mais bondade em condenar por um erro, porque se não tem pluralidade, você se equivocar em uma experiência, em uma encarnação, em uma vida, vai ter sofrimento perpétuo, porque vai ser condenado ao inferno. Então, Kardec diz, vocês acham que por acaso isso é mais bondoso? A pessoa erra uma vez e é condenada para sempre, do que ela errar e voltar e ter que passar pelas dificuldades que forem necessárias para que ela refaça o seu caminho? Olha onde é que está faltando bondade aí. Será que é em fazer com que a pessoa volte e com o seu esforço conserte? Ou se ela cometeu o erro apenas uma vez, ela se veja condenada para sempre? É isso que Kardec está dizendo aqui. Então, quando ele diz, acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que facultar-lhe os meios de reparar as suas faltas? 2 fabricantes, aí ele vai dar um exemplo. 2 fabricantes tinham cada qual um operário que poderia aspirar a se tornar um sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal certa vez a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, malgrado as suas súplicas, e este, não mais conseguindo emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu empregado, pela perda de um dia de trabalho, deve-me a reparação. Eu lhe permito recomeçar. Trate de fazê-lo bem e eu o conservarei, e poderá continuar aspirando à posição superior que eu lhe havia prometido. É necessário perguntar, qual dos 2 empresários foi mais humano? Deus, a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? Esse Kardec é danado, né? A reflexão que ele nos leva. Ele vai dar uma metáfora, um exemplo. Nós temos 2 fabricantes.
2 donos de fábricas. Cada um tinha um operário que queria se tornar, sonhava em se tornar o sócio da fábrica. Oba, vou ser sócio do meu patrão, vou passar a ser dono também. Aí ele diz, tudo bem, só que acontece uma coisa. Todos os 2 operários de cada fábrica que queria se tornar sócio do seu patrão, numa determinada vez, pisaram na bola, empregaram mal a sua jornada de trabalho e, por isso, mereceram ser despedidos. Os 2, porque os 2, cada um no seu trabalho, na sua fábrica, com o dono de cada fábrica que eles sonhavam em ser sócios, pisaram na bola e fizeram isso. Os 2 mereceram ser dispensados, né? Serem despedidos. O que é que acontece? Apesar da súplica dos 2, o chefe não quis nem saber. Despediu, e essa pessoa, por não conseguir mais um emprego, esse empregado, né? Por mais que ele pedisse, dissesse que ia melhorar, que não ia acontecer mais aquilo, não deu certo. O chefe foi irredutível ao dono e ele acabou não conseguindo mais emprego. Só tinha aquele meio de sobrevivência e acabou morrendo na miséria. Aconteceu com um. O outro também teve as suas súplicas, disse ao chefe que não faria mais aquilo. E esse outro chefe agiu diferente. Ele disse, olha, tudo bem, mas por esse dia de trabalho que você não fez, você me deve uma reparação, porque isso foi uma perda para mim, e provocou uma perda. Tudo bem, eu vou permitir que você continue, que você recomece. Agora você trate de fazer direitinho. Fazer certo dessa vez. E você até poderá continuar aspirando a, com o tempo, se tornar o meu sócio, como eu te havia prometido. Kardec vai dizer. Desnecessário a gente perguntar qual dos 2 empresários foi mais humano, né? Lógico que foi o que deu a segunda chance, que deu a oportunidade do outro recomeçar. O outro foi irredutível, inflexível, duro, severo, sem nenhum pingo de compaixão, de solidariedade, de compreensão com o momento. Não quis nem saber o que poderia ter levado aquele empregado que aspirava a ser sócio a ter cometido aquele deslize. Foi irredutível, disse que ele era que ter feito que era o combinado, e esse acabou não conseguindo mais um emprego, além de perder, não conseguiu outro, e acabou morrendo na miséria, passando por dificuldades. Kardec vai dizer, lógico, você nem perguntar qual dos 2 empresários, né, foi mais humano. Então ele vai dizer, fazendo uma metáfora com a reencarnação, é a mesma coisa, né? Não permitir que, porque o que a gente cometeu de equívocos, as escolhas equivocadas que nós fizemos numa experiência, numa encarnação, numa vida material, que a gente vai queimar no mármore do inferno para sempre, sem direito ao perdão por ter se equivocado em uma experiência, isso não denota bondade absoluta, né? Soberanamente bom e justo. Então Kardec vai dizer, se a gente é capaz de admitir que pode ter um chefe que seja assim cruel e outro que seja humano e que possa compreender, como é que a gente vai imaginar que Deus, que é toda clemência, é soberanamente bom e justo, não teria esse mesmo movimento para com os seus filhos, para com a humanidade? Então não é lógico, é muito mais lógico pensar que se o divino, se o Criador é soberanamente bom, é claro que ele vai entender os nossos equívocos. É claro que ele vai permitir que nós tenhamos uma nova chance para colocar no lugar aquelas coisas que nós retiramos, para fazer escolhas melhores das escolhas que nós tenhamos
feito antes. E não vai nos condenar por uma única existência, porque se não tiver diversas, para que a gente vá aprendendo a fazer o certo, tiver uma só, se a gente der certo, fizer tudo bem, aí tá. E se não? E quem de nós já está em condições para dizer assim, pode ser uma que eu garanto que eu vou fazer tudo certinho e que eu vou estar nesse lugar de não merecer castigo, de não merecer punições, de não merecer ir para o inferno ou estar condenado eternamente. Quem de nós pode dizer que está nesse lugar? Então, a pluralidade das existências, ela vem de uma forma muito mais lógica, muito mais amorosa, demonstrando a bondade do divino para com toda a sua criação, permitindo que a gente possa vir para aprender a fazer diferente aquilo que a gente não tinha entendido ainda, que por ignorância fez com que nós trilhássemos um caminho equivocado, né? Essa metáfora, essa historinha que Kardec traz aqui é tão simples e tão fácil da gente fazer uma comparação, né? Se nós que podemos ter essa capacidade de dizer assim, poxa, realmente, teve um chefe, teve um dono de fábrica que conseguiu ser humano e que permite que a pessoa que comete um equívoco, que comete um erro, ela possa recomeçar e fazer diferente, dar uma outra chance. Como a gente vai achar que o divino vai nos dar apenas uma única oportunidade de aprender, e se a gente não conseguir, não der conta, a gente vai estar destinado ao sofrimento eterno? Não tem lógica, né? Então é isso que Kardec traz aqui, quando ele vai dizer, né, que Deus, a própria clemência, jamais seria mais inexorável do que o homem, né? Então, vale essa reflexão. Do quanto, continuando, ele vai dizer, o pensamento de que o nosso destino está para sempre traçado em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição na Terra, tem qualquer coisa de pungente. Enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Então, o pensamento de que o nosso destino está traçado em apenas alguns anos, que seja lá 80, 90, até 100 anos, que a longevidade hoje está aumentando cada vez mais, tem uma coisa que não cala bem, não chega bem dentro de nós. Agora, quando a gente pensa na ideia contrária, que é da pluralidade das existências, aí sim, Kardec diz, ela é eminentemente consoladora, pois nos dá a esperança de dizer assim, ah, sim, me equivoquei, utilizei esse meu aprendizado não de uma forma que fosse adequada para mim, para o outro e para a coletividade em que eu estava inserido. Por ignorância, fiz escolhas muito equivocadas, mas eu posso retornar e modificar isso. Eu posso sanar a minha ignorância aprendendo a fazer diferente. E com isso, eu saio dessa condição e passo a ter a condição de ter direito novamente de experiências mais felizes, sem sofrimentos, porque tudo que nos acontece é formatado por nós mesmos, pelas nossas escolhas e por tudo que a gente já aprendeu e
como viveu até então. Então, a próxima experiência, ela vai ser formada por nós. Então, meus amigos, nós vamos ficar por aqui hoje, porque esses 2 parágrafos que nós lemos já dá para a gente fazer bastante reflexões, né? O exemplo de Kardec, a forma como a ideia da pluralidade das existências nos traz consolo e esperança. Então tem bastante reflexão aqui para que a gente possa ficar até a semana seguinte. Afinal de contas, nós sempre nos encontramos às quartas-feiras, às 19 horas. E lembrando que segunda, 19h30 às 20h30, tem os trabalhos doutrinários da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. E na quarta, estamos aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa. Sintam-se convidados e quando estiver passando por perto, serão muito bem-vindos para estudar com a gente. E semana que vem a gente se encontra. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.